Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Mete a Colher, podcast para falar de direito, mente, feminismo e tudo mais que a gente quiser. Hoje vamos falar de um tema que já estou muito polêmica: o movimento do parto humanizado e da amamentação exclusiva e prolongada. Como sempre, nosso foco é o impacto disso sobre as mulheres e suas vidas. Oi, então, eu vou pedir licença para vocês, porque como eu pretendo fazer um breve histórico a respeito do movimento do parto humanizado, eu vou ler um pouco, acho que decorar seria horroroso, então eu vou ler um pouco isso e fazer os comentários que eu preciso fazer, tá? Então, vai ser aqui no celular. Bom, como eu disse, eu quero começar com um breve histórico sobre o movimento do parto humanizado, que incluiu a amamentação também, nos seus desdobramentos. E a base desse histórico, ela está na internet, mas a gente fundamentou nosso material num artigo da professora Simone Diniz, que é o Humanização da Assistência ao Parto no Brasil, os muitos sentidos de um movimento. O link para esse artigo e para as outras coisas que a gente citar aqui vão estar, como sempre, na descrição do episódio. E nesse artigo da professora Simone, você encontra também a bibliografia que fundamentou as conclusões dela na escrita desse artigo, tá bom? Bom, o primeiro modelo da assistência médica tutelada pela Igreja Católica descrevia o sofrimento no parto como um desígnio divino. É aquela coisa do parirás com dor mesmo. Era uma pena pelo pecado original, sendo dificultado o parto e mesmo ilegalizado qualquer apoio que aliviasse essa dor, que era uma sanção, uma punição, então não era para aliviar nada. O médico passou a reivindicar o papel de resgate, de resgatador das mulheres, trazendo uma preocupação humanitária de resolver o problema da parturição sem dor, acabar com a dor no parto, né? Ele revogou, de certa forma, o médico, a gente fala os médicos, a medicina, revogou, então, a sentença aí do paraíso e entendeu que uma mulher não precisava passar pelo sofrimento para ser mãe. A mulher passou a ser descrita, então, como uma vítima da natureza dela, e o papel do médico era salvá-la disso e combater o que a professora Simone chama de os perigos do desfiladeiro transpelvino. Com base na inadequação da pelvis feminina para o parto, aí foram desenvolvidas várias peças de tecnologia para ajudar, para aliviar essa inadequação aí da pelve feminina. Então, a gente está falando de fórceps, craniótomos e outras coisas que se usavam antigamente. O parto ele era entendido como algo patogênico, algo que dava errado, era quase doentio, né? Ele implicava sempre em danos, riscos e sofrimento para a mulher, quando não trazia morte, né, em alguns casos. E então a obstetrícia, a medicina, que acho que não tinha ainda nessa fase o nome de obstetrícia, mas era masculina, ela reivindicou a superioridade sobre o ofício feminino de partejar, das parteiras, né? Continuando com o desenvolvimento histórico, nessa descrição medonha do parto, a medicina ofereceu um apagamento dessa experiência tão sofrida. Então, durante várias décadas no século XX, as mulheres de classe média e alta, que podiam pagar por isso, elas davam à luz inconscientes, com uma medicação, uma sedação total, que não era a nossa anestesia geral, era uma sedação total que se chamava sono crepuscular, ou em inglês twilight sleep. Isso foi usado nos Estados Unidos nos anos 10, fez muito sucesso, né, usado por muita gente. Ele não impedia a dor, mas ele causava uma amnésia na mulher. Ela esquecia completamente a experiência dolorosa, traumática, esquecia. O corpo dela não esquecia, mas ela conscientemente esquecia. E aí o parto, obviamente, com a mulher desacordada e drogada, ele não funcionava fisiologicamente, então ele era induzido, a dilatação era feita com instrumentos, havia indução por medicamentos, e o bebê era retirado da mulher com um fórceps alto, que é aquele fórceps, aquela colher, são 2 colheres, que vão buscar o bebê lá em cima, né? E como esse medicamento também, ele se chama escopolamina, ele era um alucinógeno, muitas mulheres alucinavam muito durante o parto e se debatiam demais, então elas precisavam ser amarradas, e muitas mulheres terminavam o parto cheias de hematomas, elas se debatiam muito, né?
Esse procedimento foi abandonado porque, depois de um tempo, notou-se que ele causava índices altos de morbimortalidade. Morbidade é doença e mortalidade é a morte, né? Ele causava muito isso. E passou-se a uso de formas mais seguras de anestesia, e passando, então, a mulher por estágios, né, de trabalho de parto, que era o pré-parto, o parto e o pós-parto, que vem sendo usado, em termos assim das maternidades mais tradicionais, como uma linha de montagem que dura até hoje, né? Na metade do século XX, o processo de hospitalização do parto estava instalado em diversos países, né? Não tinha evidência nenhuma de que ele fosse mais seguro do que o parto domiciliar, mas ele foi reivindicado pelos médicos e levado para o ambiente do hospital. E aí algumas parteiras resistiram a isso, se opuseram, se movimentaram e foram até criminalizadas. O ofício de parteiras, em alguns lugares, considerado criminoso, ilegal. Então, no modelo hospitalar de parto da segunda metade do século XX, nós estamos falando de 1950 para frente, as mulheres viviam o parto conscientes, mas imobilizadas, com as pernas abertas e levantadas, presas naquele estribo, né? O funcionamento do útero delas era acelerado por medicação, ou então reduzido, se estivesse indo rápido demais, e assistida sempre por pessoas desconhecidas, né? Pessoas que normalmente eram plantonistas, não tinha muito esse vínculo com médicos específicos, nem nada. Elas eram separadas dos seus parentes, pertences, roupas, dentadura, óculos, e ela era submetida, então, a uma cascata de procedimentos que depois a gente foi aprender com o movimento do parto, que um procedimento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, né? E isso era o comum e vem sendo comum, em muitos lugares é praticado desse modo até hoje, sem quase mudança nenhuma, né? Não conforme você foi falando, eu falei, bom, não mudou muito. Antigamente, né? Não era muito antigamente. Antigamente é ontem. Exato. No Brasil, então, aí a gente teve rotinas, rotina, é feita em todos, não tem conversa. Então, isso para o parto normal, via vaginal. Corte da vulva e da vagina, que é chamado de episiotomia, que teoricamente apressaria o parto, traria menos risco, salvaria, como eu ouvi um médico dizendo, salvaria o bebê dos perigos do desfiladeiro vaginal. E alguns serviços de hospitais e escola, a extração do bebê era feita com fórceps e com a assistência não autorizada das mulheres, para que muitos alunos estivessem presentes, porque aquele parto para eles era uma aula, é o nascimento do filho dela, mas para eles é uma aula, está lá uma é só mais uma mulher, né, Paris? Exato, ela é uma peça, quase uma peça de anatomia. Esse último modelo ainda é aplicado com frequência aos pacientes do SUS, né, hoje em dia no Brasil. E as mulheres do setor privado, que contam com planos de saúde ou podem pagar médicos particulares, muitas podem fugir do procedimento por meio de uma cesárea eletiva, que é uma cesárea com dia, data marcada e tal. O que, no movimento do parto, a gente sabe que é mais tranquilo para os médicos, porque eles têm a hora marcada de acontecer, eles levam mais ou menos 2 horas para terminar um procedimento de cesariana, sendo que para um parto normal, entre trabalho de parto, rompimento de bolsa e até o período expulsivo e tal, pode demorar em média, até média, umas 10 horas em média, 12 horas. Eu mesma, enquanto eu era doula, trabalhava como doula, cheguei a acompanhar um parto que durou 30 horas. Tá? Então, para os médicos isso não é muito vantajoso. E aí, por meio de estudos populacionais, percebeu-se que o uso irracional da tecnologia no parto leva a um tipo de paradoxo. É justamente esse uso da tecnologia sem fundamento científico e de um modo irracional, como rotina, que impede alguns países de reduzirem a morbimortalidade materna, né? E perinatal também, logo depois do parto. Há cerca de 25 anos, iniciou-se um movimento internacional para priorizar a tecnologia apropriada, a qualidade da interação entre parturiente e seus cuidadores e a desincorporação da tecnologia que fosse danosa. Isso são palavras da professora Simone mesmo. O movimento foi batizado com diversos nomes nos países e aqui no Brasil foi chamado de humanização do parto. E o feminismo, no estabelecimento desse movimento, teve um papel muito central, desde o movimento de usuárias pela reforma do parto nos Estados Unidos, nos anos 60, e com a criação de centros de saúde feministas e coletivos de saúde das mulheres, aí nos 70, né? No Brasil, o movimento cresceu desde a década de 70,
E aí, na década de 80, diversos grupos passaram a oferecer uma assistência humanizada à gravidez, parto e puerpério imediato, que a gente considera pela lei 10 dias após o parto, né? E propõe mudanças nas práticas. Exemplos desses coletivos, desses grupos, é o coletivo feminista Sexualidade e Saúde, que existe até hoje, e a Associação Comunitária Monte Azul, também existe até hoje em São Paulo, que é ali ligada à comunidade de Monte Azul, né, a Casa de Parto, a Casa Ângela, que existe até hoje, ainda bem, e os grupos Curumim e Cais do Parto, em Pernambuco, foram os pioneiros desse movimento. Em 93, foi fundada a REUNA, que é a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento, e com a Carta de Campinas, que é um documento que foi fundador da REUNA, reuniu diversos profissionais e ativistas do movimento, e denunciou as circunstâncias de violência, constrangimento e condições pouco humanas pelas quais as mulheres passavam no atendimento ao parto, e as crianças também, no momento de seu nascimento. Surgiu uma comunidade que se expressou, a partir do fim da década de 90, virtualmente, através de listas eletrônicas como Parto Natural, Amigas do Parto, Reúna, Materna, Parto Nosso, Mães Empoderadas, dentre outras. E os assuntos presentes nessas listas de discussão, que estavam hospedadas, acho que todas, no Yahoo, tomaram ainda maior importância com o advento das redes sociais. Nós estamos falando especificamente do Facebook, onde a coisa tomou, sim, um volume maior, né? Uhum. Na década de 2000, a Rede de Mulheres Parto do Princípio criou um dossiê chamado Parirás com Dor. Ele serviu como fundamento para uma denúncia ao Ministério Público e depois a propositura de uma ação na Justiça Federal a respeito do tema da violência sofrida pelas mulheres. Ele serviu também como fundamento para o Legislativo criar algumas leis, né? Até o então deputado federal Jean Willis fez a proposta e houve o processamento do projeto de lei do parto humanizado nacional, que parou durante o governo federal anterior, pelo óbvio, e em âmbito municipal, a lei de Diadema foi pioneira. Por que ela foi pioneira? Porque ela foi a primeira a incorporar, trazendo para o nosso sistema legal, né, o termo violência obstétrica, que não existia antes, né? Eu vou ler, assim, bem por cima, porque é longo, o que é violência obstétrica? Quais são os atos que configuram para essa lei e para as outras que vieram dessa, de Santa Catarina, bem parecida com essa? Quais são os atos que configuram violência obstétrica? E tem a lei do acompanhante também, né? Que também Sim, foi uma conquista. foi uma conquista do movimento de mulheres aqui, junto primeiro a lei do acompanhante federal, depois a lei das doulas aqui no estado de São Paulo, com a deputada Alessi Brandão, que houve um belo trabalho de advocacia do movimento com ela. Depois teve a lei vou esquecer o nome da vereadora, mas em âmbito municipal aqui em São Paulo também, né, obrigatoriedade de permitir-se a doula, se a mulher quiser. Os atos, então, que significam violência obstétrica hoje para o sistema brasileiro são humilhar, xingar, coagir, constranger, ofender a mulher e sua família, fazer piadas ou comentários desrespeitosos sobre seu corpo, sua raça ou sobre sua situação socioeconômica e religiosa também, realizar procedimentos sem esclarecimentos à mulher, desconsiderar a recusa informada, ela não quer o procedimento e o procedimento não é urgente para salvar a vida, que é o único caso em que se pode fazer um procedimento à revelia da mulher, sem autorização da paciente. Utilizar inadequadamente procedimentos para acelerar partos e vagar leitos, prestar assistência sem observar as melhores evidências científicas disponíveis da segurança ou da efetividade das intervenções, submeter a mulher a jejum, nudez, raspagem de pelos, lavagem intestinal durante o trabalho de parto, não oferecer condições para a amamentação e para o contato do bebê sadio com a mãe, violar direitos. A gente tem a lei do recém-nascido que fala do contato precoce, da hora dourada e tal, que hoje já vige também no país. Violar direitos da mulher garantidos por lei, descumprir normativas e legislação vigente, coagir mulheres a contratarem serviços e planos como fotografias, era muito comum isso, era tipo uma venda casada, né? Fotografia, filmagem, ou então um plano tipo apartamento, ter que contratar na hora, como única forma de garantir direitos que, na verdade, já são da mulher, né? O movimento de humanização do parto, que se estendeu também para a amamentação, teve uma importância fundamental para as mulheres a respeito da real fisiologia do parto, sobre o que é a medida de saúde, com base na medicina baseada em evidências.
e do conhecimento que o ativismo no parto trouxe, veio a noção de que a maior parte dos médicos estavam praticando esses atos de rotina para sua rapidez e comodidade e facilidade deles, mas isso não ajudava, não trazia benefícios para as mulheres nem para os bebês, ao contrário, alguns traziam inclusive malefícios, né? Houve casos, por exemplo, de episiotomia, que foi a base do meu estudo no mestrado, de que havia corte no bebê. Fazia muito em cima da hora e se cortou bebês, então teve de tudo. E é violento, óbvio que é violento. Causa mais mal do que bem. E fere o direito das mulheres em diversos níveis, desde a autonomia da paciente até mesmo direitos constitucionais. Porque essas leis reguladoras, essas leis que a gente citou, se você for olhar na Constituição, está tudo garantido lá. Mas é que para aplicação efetiva e cumprimento dos hospitais e médicos, você precisa estabelecer sanções, penalidades para o descumprimento. Então, é necessário haver leis infraconstitucionais que garantam a aplicação, né? Daí que vieram diversas ações indenizatórias no judiciário brasileiro por violência obstétrica, onde houve, e eu falo porque eu atuei nessa área por um bom tempo, um sucesso moderado. E no governo passado, no governo federal passado, elas pararam. Houve algumas ainda, mas a gente nem ouviu falar mais de muito sucesso nessas ações, meio que pelo óbvio. E além do fato de que o judiciário é extremamente tradicionalista e vê a coisa ainda com a mente de antes da medicina baseada em evidências. Você queria perguntar uma coisa? Não, praticamente a gente não ouviu falar, né, de violência obstétrica, porque eu também já fui doula, né, e a gente sempre escutava um caso ou outro, alguém que queria entrar, alguém que procurava, né, ou meus serviços para se recuperar do trauma. Cuidar, né, do estresse pós-traumático e tal. Ou o seu, nem que seja para uma consulta, para ver se valia a pena entrar com o processo. Isso parou, né? Eu nunca mais recebi O uma... sucesso foi moderado, as indenizações não foram, pelo menos enquanto eu atuava. Hoje precisa conversar com outras advogadas que atuam na área, eu não atuo mais. Não era nem significativo em certos casos, entende? Então, acabou, eu pelo menos parei antes de parar tudo, mas aí parou bastante. Mas o foco desse episódio não é na violência obstétrica, a gente não vai falar disso aqui. Já falamos, mas a gente pode falar sobre essas violências, tanto obstétrica como outras violações no corpo da mulher, né? Não só no corpo, como na vida da mulher em outra ocasião, né? Esse episódio foi um en passant só para dar um contexto histórico aí do movimento do parto. Né? O que a gente quer falar, na verdade, é sobre um tema um pouco mais complicadinho, mais complicado que isso, mas é mais polêmico, talvez, que é o desconforto que passou a ser sentido por muitas mulheres que não tinham ou não conseguiam ter um parto normal, que não queriam ou não conseguiam amamentar. A rede social trazia as informações, mas os grupos e uns indivíduos mais enfáticos, mais exaltados, eles faziam comentários que foram sentidos por muitas mulheres como uma opressão. As afirmações, cesárea não é parto. Ou então, toda mulher consegue amamentar, precisa só querer. E, dentre outras afirmações, né, elas chegaram a aparecer muito como uma espécie de bullying. A gente que viveu como doula e ativista no meio desses grupos, a gente viu, testemunhou essas coisas acontecendo. A grosso modo, a mulher que paria em casa, sem nenhum tipo de medicamento, ela era o topo da pirâmide do movimento. Em segundo lugar, as mulheres que tinham filhos em hospitais, livres de medicamentos e de analgesia. Em terceiro lugar, vinham as mulheres que tentaram de tudo, mas não conseguiram mesmo, às vezes, ter um parto pela via vaginal. E, finalmente, mulheres que não queriam ter parto normal, fosse pelo motivo que fosse, e mulheres que não queriam amamentar. Ou então que nem tentaram, né? Diziam, você nem tentou, por isso que você não consegue. Essas mulheres, elas eram vistas como, a gente brincava na época, menos mães, né? Elas não eram tão mães assim, porque elas não tinham, né, tentado o suficiente, ou querido o suficiente.
como o movimento até passou a brincar, né, com o tema. E não é só isso, tá? Ativistas chegaram a se achar no direito de dar palpite na vida pessoal da gestante e da puérpera. A gente chegou a ter conhecimento de casos de consultoras de amamentação que entendiam que o bebê estar em baixíssimo peso era só uma questão de ele aprender a mamar, que podia esperar aprender a mamar e que aquilo, essa espera e esse baixo peso não significavam riscos à saúde do bebê recém-nascido. Soubemos de internação de alguns bebês por esse fator e que acabaram, graças a Deus, se recuperando todos, mas com a ajuda de fórmulas na mamadeira e ajuda de consultores de amamentação que seguiram junto com as fórmulas para que não houvesse riscos à saúde do bebê para as mães que realmente faziam questão de amamentar. Aquelas que não conseguiram, expressaram pública ou privadamente uma sensação de intenso fracasso. Eu queria pontuar aqui algumas coisas. O que a gente está querendo dizer? Que o parto humanizado que o movimento do parto humanizado foi ruim? Não, muito pelo contrário. Ele foi muito bom, muito importante, e ele ainda tem muito trabalho para fazer, porque ainda, eu não tenho mais os dados, mas ainda estamos ali no topo ali dos países que mais praticam cesárea eletiva, né? Por diversas desculpas, a menos a que está lá embaixo é precisar de verdade, né? Mas, enfim, eu acho que é preciso esclarecer que a gente não está falando mal do movimento do parto humanizado. Não. Muito pelo contrário, a gente continua lutando por ele. A questão é que a gente agora, né, para mim, no meu caso, passou-se uma década, né, um pouquinho mais, de quando eu entrei no movimento, e, obviamente, passaram-se 10 anos, eu não sou mais a mesma mulher, eu já percorri vários caminhos, e hoje o meu entendimento é que naquela ocasião, como a gente estava lá brigando com Deus e o mundo e precisou mesmo fazer isso, a gente queria salvar as mulheres das garras da patologização do parto, né? Da gestação e do parto. Então, quando a gente via uma mulher claramente sendo enganada, né, pelo médico fofo, como é que a gente chamava? O Go fofo, né? GO fofo. Como é que era? Não lembro mais, a gente botava apelido em tudo, né? Que a gente tentava abrir os olhos dessa mulher, e muitas mulheres a gente conseguiu, outras não. Só que eu quero fazer um meia-culpa aqui, eu não sei se... né? Não sei não. É nosso, pode fazer por nós. Que com a sede de salvar essas mulheres, a gente praticou, sim, uma violência. A gente julgou mulheres, a gente silenciou mulheres. E quando eu falo a gente, eu estou falando de mim. Claro que não num nível consciente, mas com aquela... A gente era chamada e a gente batia no peito dizendo que era uma seita mesmo, praticamente, né? A gente se achava consciente e que todas as mulheres que não pensavam como nós eram inconscientes. Uhum. E como a gente tinha descoberto algo muito impactante mesmo, porque sim, as evidências mostram que o melhor para a mulher e para o bebê, numa gestação que está tudo bem, parir naturalmente é a melhor coisa. Que o nosso corpo, sim, foi feito fisiologicamente para gestar e parir. Até aí concordamos e está tudo bem. E os benefícios que a gente via, tanto assim para o bebê,
para a recuperação da mulher, para aí, né, a palavra que ficou muito forte na época, né, empoderamento, né, da mulher, também era importante. Eu passei por parto natural em casa, passar né, aquele momento de parir em que a gente não sabe a força que a gente tem, de que a gente não sabe como que a gente é capaz de dar conta, porque é um evento assim avassalador. É um evento que assim eu demorei, no meu caso, uns 6, 7 meses para entender o que tinha acontecido, porque é gigantesco. Tornar-se mãe por si só, por qualquer via, é um evento que muda a vida da mulher, e a gente já falou bastante sobre isso, né? Sim. Mas passar por um parto sem nenhuma intervenção, passar pela chuva de hormônios, passar por tudo aquilo e sair viva do outro lado, a gente acredita que a gente é uma entidade, a gente sai com um poder que a gente quer que todas sintam isso, né? Então, a forma que a gente tentava convencer as mulheres de que aquilo era a melhor coisa a se fazer e a se viver, eu acho que foi um pouco agressiva. Eu lembro Bastante, que eu estava tentando gato, né? Não vai parar de o gato. Ficava tentando doutrinar as mulheres, e eu acho que isso é desrespeitoso, sabe? Passando um tempo assim, a gente não acolhia as mulheres que não queriam. A gente não acolhia, a gente nem dava muita bola. A gente até tentava, mas dentro da gente, a gente queria. Era como se a gente quisesse abrir a cabeça daquela mulher e enfiar a força. E um posicionamento bem paternalista, né, da gente. De E ficar, aí, ela, coitadinha dela. cesaristas e as doidas do parto natural, parto humanizado. E criou-se essa rivalidade. E isso foi crescendo nos grupos de mães, né? Nos grupos tanto de parto quanto de amamentação. Aí veio a amamentação, descobrimos muitas coisas, como a indústria tem um peso muito, a indústria, né, farmacêutica e alimentícia tem um peso muito grande, né, nessa escolha. Então, assim, por trás de tudo tinha sempre muita evidência científica, tinha muita boa vontade, tinha um sentimento de a gente precisa acordar todo mundo. Temos que salvar as mulheres. Salvar todo mundo, temos que lutar contra isso, né? E aí as mulheres foram estudando, foram ouvindo, foram vivenciando tudo aquilo, e o movimento crescendo, e cada uma que paria, que amamentava, que aí vem todo o pacote, né? A gestação, o parto, a amamentação, criação com apego. Não bastava amamentar, você tinha que amamentar em livre demanda, no mínimo 6 meses, ou 2 anos ou mais, com recomendação da Organização Mundial de Saúde, 6 meses. 6 meses, então, 6 meses já era. Eu já olhava e falava, ai, que dó dessa criança. Porque a Organização Mundial da Saúde preconiza 2 anos de idade. Ou mais. E nós temos casos no nosso conhecimento de pessoas que passaram dos 6 anos mamando. Eu amamentei até os 3 anos e meio.
Então, começa a ser uma coisa mais noturna e tudo bem, mas ainda é amamentação. Sim, então, mas a gente ficava nessa insistência e ficava. Eu acho que foi muito importante, mas eu acho que o meia-culpa aqui, eu acho que a gente pesou a mão e estudando mais, e estudando o feminismo mesmo, e eu acho que a gente foi uma coisa bem opressora mesmo, eu acho, sabe? E tinha, além a gente sentia a cobrança, os olhares, os julgamentos, e a gente tinha vergonha também. O nosso maternar, ele foi muito mais, eu acho que ele teve um peso maior por conta dessa nossa cobrança também. O que a gente chamava as índias, né? A gente brincava entre a gente de chamar de as índias. O que as índias vão achar disso? Porque eu não quero mais amamentar. Aí começou também a coisa da introdução alimentar, que tinha que ser de um tal jeito. E aí, assim, eram muito. Aí depois, na hora de colocar na escola, porque aí tinha que ser escola tal, e a escola tal, maravilhosa, mas e o preço da escola tal? Então, estava todo mundo, todas as mulheres, com toda a carga que é virar mãe, né? E ficar em casa, cuidar naqueles moldes. Porque a exigência era de cama compartilhada ou cama do lado da cama. A criação com apego preconizava uma dedicação num nível que você não conseguia nem ir no banheiro. Exatamente. Eu lembro que antes de engravidar, até, eu ouvi as mulheres falando: faz 4 dias que eu não tomo banho. Eu falava, gente, mas não é possível isso. Eu fiz xixi na calça, porque eu não podia interromper a amamentação. Justo. Eu também passei horrores. Sede, Então, porque não tinha ninguém em casa, eu morrendo de sede, não podia interromper a amamentação, estava lá seca. eu ouvi muitos relatos assim. Aí, quando chegou a minha vez, quando eu queria fazer xixi, não tinha ninguém para carregar o bebê, era aquele desespero. O que eu faço? Eu deixo e vou fazer xixi junto. Era uma loucura, porque o que vão pensar de mim? E era uma cobrança interna também. E a gente descobre coisas. Eu fui fazer xixi com o bebê no colo e tirar a calça com o bebê no colo. O bebê no colo, o bebê botar a calça de volta com o bebê no colo. Não rola. Então, assim, eu acho que é importante a gente fazer a tal da. Como é que chama? Meia culpa? Mas como é que era outro nome que sempre falavam assim, que a esquerda tem que fazer a. Ai, gente, esqueci. Tem que se rever aí, como é que é? Esqueci o nome, eu vou lembrar. Menopausa, gente. Menopausa vai embora. Menopausa e pós-Covid, aí já viu, né? Aí já viu. Embora. A gente ficava. Então, passando 10 anos e olhando para trás e vendo como poderia ter sido mais leve o meu puerpério, o jeito de maternar, como eu poderia ter acolhido melhor algumas mulheres. Eu não era agressiva em falar, em botar dedo na cara e tudo, mas eu acho que o sentimento que eu tinha por aquelas mulheres que vinham falar que tinham dificuldade, ou que não poderiam, ou que tinham medo, a gente desprezava, sabe? A gente julgava o tempo inteiro. E eu lembro que teve uma amiga minha que engravidou um tempo depois, e eu já estava um pouco
de saco cheio, com preguiça de ficar doutrinando as pessoas. Já tinha entendido que esse não era o caminho. Mas eu falei todas as coisas, eu mandei os links, todo o material para ela ver. Então, a partir dali, eu comecei a perceber, bom, ela me perguntou, eu passei todas as coisas que eu sabia, indiquei profissionais. Ela é uma mulher esclarecida, com dinheiro, ela pôde, então, fazer a tal da escolha consciente, que era tanto que a gente falava. Ela pode escolher a cesariana, mas ela tem que ter uma escolha consciente. Ela não tem que não, era assim. Ela pode escolher. A escolha tem que ser consciente. E se ela tiver consciente, ela vai escolher o parto humanizado, é óbvio. Ou não, a minha amiga não escolheu. Não, mas tinha. Na época era isso, a escolha consciente era o parto humanizado. Então... Não, e assim, ela chegou para mim e falou: Simone, eu entendo tudo isso, eu concordo com tudo isso, mas não é para mim. Não é para mim. E a gente não aceitava esse não é para mim. Não. E ali naquele momento, eu falei: tá bom. Ela falou: eu sei dos riscos, eu confio na minha médica, eu quero ter com ela, eu não quero passar por isso, e tá tudo bem. Falei: tá tudo bem. E teve a cesariana, e correu tudo bem, recuperação foi boa, aí chegou lá na amamentação, eu fui ajudar, não deu para essa mulher amamentar, porque ela tinha aquela coisa das extremidades quando esfria, como é? O Raynaud, fenômeno de Raynaud, doença de Raynaud. Né? Então, para ela era muito dolorido, e a gente meio que forçava a barra, mesmo sendo dolorido, porque não precisa disso, entendeu? Por exemplo, a minha amamentação. Eu amei amamentar. A amamentação, assim, me salvou de muitas coisas, isso é um outro papo. Mas eu fiquei 2 meses sofrendo muito para conseguir amamentar sem dor. Eu só parei de amamentar sem dor quando a neonatologista virou e falou assim: ó, tem um remedinho aqui. Isso que você tem aí não vai passar porque a pega tá boa e não sei o que, ele mama. Isso é candidíase mamária. Se você não tomar o remédio, você vai sentir dor, porque é uma dor horrorosa, são agulhadas. Era terrível. No terceiro dia de remédio, aí eu fui amamentando até 3 a gente queria fazer só um parênteses aqui. A gente falou sobre a independência financeira das mulheres, né? Das mulheres que vão se divorciar e tal. E eu lembro, atendi nas pontas, tanto como doula e depois, mulheres que, por abraçarem os pilares do movimento do parto humanizado, acabavam se dedicando aos filhos com essa amamentação não exclusiva, que é 6 meses, mas a prolongada, e a criação com apego e diversas outras coisas aí, elas acabavam, é óbvio, porque a não ser que a gente seja uma mulher, super mulher de capa, você não consegue dar conta de manter a amamentação prolongada, de manter a criação com apego, de olhar para a introdução alimentar com todos aqueles itens e preparos e cuidados e coisas que precisavam ser feitos. Você não consegue cuidar disso tudo e mais de uma carreira. Então, você tem a licença de maternidade, né, X, e você, como é que você retorna para isso? Você bota numa escolinha e você não tem o dinheiro para colocar na tal da escolinha, mas bota assim mesmo. Como você cuida da sua carreira? E a outra coisa que eu vi, eu estou contando uma situação encadeada, tá? Você não consegue voltar para a carreira. Para você voltar, você tem que deixar o bebê. Deixar o bebê, às vezes, é mais caro do que o que você vai ganhar com o seu trabalho. A gente já falou disso até. E por conta de diversos itens, como cama compartilhada, como outras coisas todas que nós já acabamos de falar, os casamentos também sofreram abalo, que já sofrem normalmente quando tem o nascimento, principalmente de um primeiro filho. E eu peguei muitas mulheres que vieram me procurar, se divorciando após 1 ano, 1 ano e meio do nascimento do primeiro filho, e essas mulheres sem nenhuma independência financeira.
Uhum. Combinado não era trabalho, não dava para trabalhar, não tinha nem, não rendia e não dava o tempo. E aí elas não tinham nenhuma independência financeira. E o casamento começou a dançar porque tinha uma lista de regras tão grande que a gente tinha que cumprir por conta desses ensinamentos, que fica uma situação impossível para a mulher, né? Só É para o bebê, é impossível. impossível, não dá. Não, é insalubre, é impossível, foi assim uma coisa. E assim, e muitas mulheres também, porque assim, eu parei de trabalhar há 3 anos e pouco. Como que eu trabalhava com moleque plugado? Não dava. Também eu queria, mas eu tinha uma situação privilegiada. Eu não precisei voltar correndo Pois trabalhar, é. mas eu fiquei para trás de muitas amigas minhas da época da faculdade, que tiveram outra história, entende? Mas além disso, eu acho que a relação com o bebê também fica prejudicada, né? Porque você fica com aquele bebê o dia inteiro, você não tem um adulto para conversar, a sua rede são de outras mulheres que estão tão piradas quanto você, vira uma bola de neve. E aí, além, eu queria colocar mais um outro negócio que pesou bastante naquela época. Eu não sei como é que está hoje, eu nunca mais ouvi falar também, não sei como é que está, que é a Laura Gutman. Nossa querida Laura Gutman, foi uma questão mesmo. Foi uma questão. Ela era a guru, assim, da. Porque né, a gente veio do Nana Neném, não era isso? Nossa, aquele livro que ensinava a largar a criança trancada no quarto para dormir sozinha. Chorando, né? Aí veio Uma vez eu me arrependi, quase me matei de culpa. Eu Horrível. nem cogitei. Fui o livro depois. Não fazia nada disso. É. E aí depois veio a criação com apego, que foi bem deturpada aqui, e que a criação com apego era vista como a criança, o bebê, era um membro do corpo da mulher. Tinha o apego pele a pele, era uma coisa. Tinha que era dar. uma coisa bem, né? Uhum. E aí veio Laura Gutman, que se intitulava psicóloga, depois descobri que não era, mas ela nunca negou. Também psicanalista, parece que também não era, mas também nunca negou. Que tudo que acontecia com aquele bebê era culpa da mãe. Então, a tal da nasce uma mãe, nasce a culpa, foi elevada assim a nem sei quantos graus, entendeu? Porque assim, o bebê espirrava, vinha, aí tinha lá os grupos de mães, ai, meu bebê tá assim, não sei o quê. Vinha sempre uma discípula da Laura Gutman dizer, é porque você, o que está acontecendo aí dentro de você? Está rejeitando o seu bebê. E não sei você está trabalhando a sua sombra, você está fazendo sombra. Então, assim, o nenê estava com cólica, mesmo a gente sabendo que tem um período que do desenvolvimento do trato lá do intestino e do neurológico também. O nenê, uns têm mais desconforto que outros, agora já se sabe um monte de outras coisas e tal. O que está acontecendo? Sempre era culpa da mãe. Eu achava que era culpa minha, cólica, que eu era uma deprimida, que eu tinha tido um filho com cólica, porque eu era triste, porque eu chorava, porque sei lá. Eu não tenho certeza nem se a minha depressão pós-parto existiu ou não, ou se foi esse tipo de conversa que fez. Eu tô com depressão, porque meu filho chora o dia inteiro. E aí, depois, antes de voltar a trabalhar mesmo, eu liderei várias rodas de mães, né? E aí sempre vinha alguma muito mal, porque leu o livro, e eu via nos grupos, assim, porque não bastava a pessoa ler o livro e sentir um cocô. Tinha também a patrulha, né, da amamentação. E é o que nós estamos falando aqui, a patrulha. A patrulha
da cama compartilhada e tudo mais. E quando tinha uma mãe, alguém que estava bem, porque é cansativo, não é porque é cansativo que você tem que parar. Tem um limite aí, tudo cansa, né, na maternidade. E aí tinha uma parte que era você tem que fazer de tudo, e a outra parte que não escutava o seu cansaço, que de repente não era porque você estava amamentando, era porque você não tinha rede de apoio. E aí aquela pessoa mandava, não era sugeria, mandava parar de amamentar. Então era muito 880, era muita bagunça. Eu mesma ouvi para parar de amamentar, porque aí o neném ia dormir. E assim, foi muita interferência de tantos níveis. A minha era não pare de amamentar, porque o seu bebê vai ter uma mudança imunológica muito forte, ele pode adoecer, e eu, com a minha paranoia e hipocondria, falei, meu Deus, eu tenho que amamentar para sempre, porque como ele vai pegar todos os meus, como chama isso, anticorpos, se eu não amamentar, sei lá até quando? Então, a culpa porque eu parei de amamentar, um deles eu parei porque eu quis, porque eu queria ter o outro, e eu não queria amamentar, como é que chama? Em tandem, se amamenta os dois e tal. Eu não queria amamentar dois ao mesmo tempo. Eu queria parar, gestar e amamentar o outro. Aí tinha isso também, né? Tinha isso também. Ah, você vai parar de amamentar porque você engravidou, coitado. Não. É uma coisa assim. Então, a gente agora, eu acho que com esse olhar, olhando, é que a vida de trás para frente é mais fácil, né? Na hora que está acontecendo as coisas, a gente só sente o incômodo, mas a gente nem sabe o porquê, a gente acha que é a gente que está errado, né? Olhando para trás, eu não me arrependo de nada. Eu ia parir do mesmo jeito que eu pari, eu ia amamentar do mesmo tanto que eu amamentei, eu ia criar do mesmo jeito que eu criei, eu ia cama compartilhada, eu ia fazer tudo igual. O que eu me arrependo é de não ter acolhido melhor essas mulheres, de ter julgado tanto, de ter ouvido tanta interferência, porque os momentos que eram mais tranquilos para mim, eu não sei se para você, mas acho que sim, era quando eu parava, saía dos grupos, parava de falar e ficava eu fazendo do meu jeito, olhando para o meu bebê e ele me ensinando como é que eu tinha para chegar aí. Mas era, então, e aí foi mais tranquilo. Mas enquanto eu estava completamente insegura, completamente assustada, porque a gente fica assim mesmo, né? E aí tem a questão hormonal também, que te deixa bem fora da casinha mesmo, assim. Isso foi muito ruim para mim. E aí, depois que eu participei dessas rodas, né, liderando as rodas, ou depois comecei a atender muitas mulheres que chegavam a mim com as mesmas queixas. Aí eu comecei a perceber o que a gente estava fazendo, né? Que tem um movimento válido, que tem toda a coisa de querer compartilhar o que a gente tinha aprendido, compartilhar, inclusive, né, informar, inclusive, abrir os olhos mesmo, olha, estão te enganando e tudo mais. Eu acho que isso foi importante, foi válido, tinha que ser feito, tem que ser feito, continuar sendo feito, mas eu acho que a gente pesou a mão. Eu entrei no movimento em 2002, quando eu estava gestante do primeiro filho. E eu vi tudo aquilo e conversei um pouco com o meu médico, em quem eu confiava muito, e ele, tudo bobagem. Ele achava tudo bobagem, eu não acho tudo bobagem, tá? Tive o parto com ele. Nada bobagem. Foi um parto muito tranquilo, muito legal, muito tudo. E eu me lembro de ter, depois, tentado desesperadamente encontrar um ato de violência no meu parto. Porque eu queria ter sido vítima de violência obstétrica, eu queria achar que eu tinha sido, não sei. Assim, ele fez episiotomia, mas a gente discutiu episiotomia antes. E eu falei, não, eu confio em você, eu não sou técnica, você faz se você quiser fazer e tal. Mas eu não posso, em sã consciência,
dizer que o meu parto foi violento. Foi um parto hospitalar, medicalizado, com algumas intervenções, o primeiro de rotina, mas eu tive amamentação na sala de parto, nos 2 casos, e nós estamos falando de 2002, 2004, era bem primórdios ainda disso. Eu tive algumas coisas bem legais. Agora, eu me arrependo de... eu não exatamente me arrependo de julgar, porque eu estava tão lavada cerebralmente daquilo tudo, que eu não tinha como entender. Eu achava realmente que a gente estava sendo vítima de um sistema, né? Eu me arrependo de ter gasto tanto dinheiro com enxoval, porque cresce muito rápido, isso eu me arrependo mesmo, mas não me arrependo da trajetória, porque, por outro lado, o parto humanizado me colocou em contato com o movimento de mulheres e, por causa disso tudo, eu aprendi muito sobre violência obstétrica e comecei a olhar o mundo das mulheres de um outro modo. Então, realmente, é o que você falou, o meu arrependimento foi a opressão, que ativa ou omissivamente, sem falar nada, mas deixando rolar, a gente cometeu em relação às mulheres, né? E uma certa proteção em relação aos membros do movimento, que a gente via algumas coisas com as quais a gente até não concordava, mas a gente protegia porque o movimento não precisava de fogo amigo, a gente tinha que estar ali como um movimento coeso, até entendo politicamente. Então, mas essa história de fogo amigo não me desce até hoje, né? A gente sabe de quem a gente está falando, porque acaba para mim sendo 2 pesos e 2 medidas. Justo, mas era. Sabe? Hoje não é mais, para mim não é mais. Para mim também, tanto que a gente, né? Então, para mim não é mais, e para mim nunca foi confortável. Então, por que do movimento do parto faz uma cagada, faz alguma coisa, não vai ser apontado? Tem que ser apontado sim. Mas não era, e a justificativa, quando a gente tomava um pito, era porque a gente estava atirando no próprio pé do movimento. Não, a gente... É a mesma coisa de falar que a mulher foi estuprada porque estava de mini saia. Que tiro no pé é esse? Entende? A gente estava dando munição para os médicos que eram contra. Não era a gente que estava dando munição. Não, era quem fazia a cagada. Fez a cagada. Exato. Então, assim, não é a mulher que saiu de mini saia, foi o estuprador. Quem é culpado? É o estuprador, né? Não a mulher que estava de mini saia. E aí eles falavam que a doula era essencial no parto porque ela era uma testemunha da violência obstétrica, mas ela não podia ter testemunha da violência obstétrica cometida em parto, por exemplo, domiciliar. Não podia. Exatamente. E teve, sabemos que teve. Sabemos que teve. Porque tem pessoas de todo tipo em qualquer movimento. Então, essas coisas me desagradaram muito. Essas coisas de tentar fazer a lavagem cerebral nas mulheres, eu me arrependo. Mas de todo o resto, eu tive meu parto foi a jato, né? Eu teria de novo, teria com a mesma equipe, teria feito tudo do mesmo jeito, amamentado e tudo mais. Mas só eu sei como eu me julguei, como eu me cobrei, por medo do olhar externo, por medo do que o povo do movimento ia falar. E a gente teve algumas pessoas do movimento que acabaram em cesariana e que ficaram se sentindo super mal, porque como eu, uma doula, não consegui ter um parto normal. Uma coisa que eu queria falar que eu lembrei. E o que aconteceu também? Porque são os extremos, né? E olha que nem eu, nem você, a gente foi das mais extremistas, assim, na criação dos filhos e tudo mais. Mas teve muito, mas não é uma ou outra, tá? Foram vários casos da mãe ficar tão imersa, da mulher ficar tão imersa nesse cuidado, nananana, que teve uma hora que esgarçou, fez plá, e aí vai embora, larga os filhos, entendeu? Sim, sim. A pessoa enlouqueceu. Exatamente. Não consegue segurar porque não se sustenta ao longo de 8, 10 anos de uma criação assim, e você estando ali presente. E aí,
muitas mesmo, que o casamento dá errado por conta de diversos outros fatores, inclusive a violência doméstica e tudo que a gente já sabe sobre os homens, por conta disso não obtiveram a própria independência e viveram. Eu falo disso para você, né? A gente cresce com isso e aí os seus filhos são pessoas, eles vão embora, vão viver a vida deles. Então, eu lembro uma vez que uma pessoa do movimento foi destratada numa casa legislativa, que eu não vou citar para não ficar aproximando muito, e que a reivindicação das feministas que destrataram essa pessoa era de que o movimento do parto humanizado ele prejudicava os direitos das mulheres. Eu não acho que ele prejudicasse os direitos das mulheres, porque os direitos das mulheres no parto estavam sendo desrespeitados. O problema foi tudo isso que você está citando e que a gente está falando aqui, o em volta, a marola que veio junto com a lista de obrigações de uma mãe. A lista de obrigações que já não bastasse as que a gente já tinha tradicionalmente. Aí vieram ainda as listas para você ser uma mãe humanizada, uma mãe com criação com apego. E isso realmente prejudica as mulheres. A menos mãe, né? Gente, a gente sabe que não existe, a gente sabe que é menos, tá? Era uma piada interna do movimento que a gente zoava. Então, e aí aconteceu isso, né? Mas o que o movimento trouxe, né, para mim? Trouxe o feminismo para mim. E é muito curioso, né? Porque a gente está falando que as mulheres e nós também sofremos isso e também praticamos com outras uma opressão, mas ao mesmo tempo a gente se tornou feminista. É muito louco, né? Não é uma mão só, as coisas são bem, elas pegam diversas vertentes. Eu acho que hoje, com essa maturidade dos cabelos brancos, a gente começa a olhar as coisas de outro modo. Nada é tão branco, nem tão preto, nem tão, sei lá, não é tão radical. As extremidades, elas são casos específicos. A maior parte das coisas transita. E a gente tem que só... O perigoso, o desafio, é você estar o tempo inteiro consciente para perceber se você está indo na onda dos outros, se essa onda tem a ver, se você está realmente falando pelas mulheres. Porque eu tenho a impressão de que se ouvirem esse episódio, que eu espero que ouçam, vai haver gente jogando pedra na gente, mas vai haver mulheres que vão se reconhecer como vítimas dessa opressão e dessa obrigatoriedade de serem mães humanizadas, mães com criação com apego e amamentarem a amamentação prolongada, que foi uma coisa muito difícil para todo mundo. A própria história da Laura Gutman, eu lembro que eu sentia muito incômodo quando eu lia, e um incômodo também por ser, né, psicóloga e reconhecer ali que ela fazia um en passant em algumas teorias, mas não aprofundava, e eu desculpava, porque eu falei, ela está falando para leigo, está tudo bem, mas eu senti um desconforto porque eu não conseguia entender, assim, no momento, né? E eu lembro que eu tentava falar com uma, tentava falar com outra, não podia tocar no nome dessa mulher, não podia. Aí teve um dia que eu me enchi o saco, porque aí ela veio para o Brasil 2 vezes, aí a primeira vez eu não fui, não lembro por quê, talvez eu tivesse parido, recém-parida, alguma coisa, mas a segunda vez eu fui, e aí eu vi essa mulher, e aí eu entendi todo o meu incômodo. E aí eu falei, eu não vou mais ficar quieta. Aí fiz aquele post no meu blog, que eu que o link está aqui na descrição do episódio. Vou botar aqui. O que chegou de mulher para falar comigo? Bom, tem os comentários ali, que dá para todo mundo ver, mas fora os comentários, pessoas que me escreviam, até hoje, eu escrevi em 2014, até hoje, chega alguém me falar, eu li o seu texto sobre a Laura Gutman, eu me senti assim, assim, assado, essa mulher me enlouqueceu e blá, blá, blá. E era uma coisa que depois todo mundo foi, né, vendo que ela não era... como aquilo era mais prejudicial do que ajudava as mulheres. E até quando eu voltei a atender, eu atendi muitas mulheres que entraram em depressão
por conta dessa cobrança da Laura Gutman, que tudo era culpa da mãe. Gente, às vezes uma dor de barriga é só uma dor de barriga, tá? Como eu te falei, que eu voltei da palestra, eu passei a dormir todas as noites com meu filho mais novo, eu não dormia mais na minha cama, porque ele tinha dermatite atópica, e ela disse que dermatite atópica é falta do corpo da mãe, porque os bebezinhos nas cavernas dormiam grudados nas mães, e eles não tinham dermatite atópica. Como é que ela sabia? Eu não sei. Mas aí eu voltei para casa e falei, não, meu filho precisa do meu corpo. Então eu ia lá e grudava a perninha dele na minha perna, dormia abraçadinha assim. E aí eu também usei pomada de melaleuca, que foi o que curou, na verdade, tem nada a ver com o corpo da mamãe e tal. Quer dizer, sabe? E teve coisas, isso é ruim, é prejudicial, é preocupante, mas tem coisas mais graves. Claro, que vai dizer que a culpa é da mãe, né? Que a culpa é da mãe. Por exemplo, o pai pedófilo, a culpa é da mãe. Sim, ela declarou isso em livro, eu li esse livro. Ela declarou isso. Você imagina a cabeça dessa mulher que está exausta de amamentar, exausta de cuidar de tudo e receber a culpa de que o pai abusou do seu filho porque ela estava faltando com alguma coisa. Não dá. Isso não existe. Essa é pira dessa mulher, essa mulher é maluca. Nem precisamos dar mais palco para ela, mas é isso mesmo. Para ela. Mas eu acho que assim, o parto humanizado me fez mais bem do que mal. Sim, para mim também. Me ensinou, não o parto humanizado, né, o movimento me fez mais bem do que mal, me ensinou muito mais do que aliás, me abriu os olhos para muita coisa. Eu sou muito agradecida. Eu realmente faria tudo igual. Eu só não oprimiria outras mulheres e não me cobraria tanto como eu me cobrei, sabe? Então, eu acho que a gente, né, fez esse episódio porque era uma coisa que estava aqui ainda na gente, né, há muito tempo. Eu estou chegando, meu filho está na pré-adolescência, os da Pri, um já voou, o outro está daqui a São pouco adultos também. E aí acho que esses marcos assim da maternidade, eles fazem a gente rever muitas coisas, né? E aí, sei lá, não por acaso esse tema surgiu aí para gente e a gente quis contar aqui para vocês. Muito provavelmente a gente vai levar pedrada ou não, não sei, mas é isso. A gente gostaria de que as mulheres fossem respeitadas, tanto por quem, né, por todo mundo e também, principalmente, por quem luta por elas, porque era o que a gente fazia, mas a gente acabou desrespeitando e sendo desrespeitado. Acho que é isso, né, Pri? Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. A gente já está dando a nossa hora, já até vamos encerrar mais ou menos isso. Se vocês quiserem, depois tem aí o nosso espaço, a gente vai comentar ainda, mas é isso. É isso. É isso, né? Então é isso, gente. Quem quiser comentar, quem quiser contar alguma coisa, falar alguma coisa para gente do que sentiu ou de outros assuntos, qualquer coisa, escreve para gente na DM do nosso Instagram, @metcolher. E vamos deixar aqui todos os links do que a gente falou. E também tem nossos 2 livros, né? Que não é o assunto né, desse tema, mas é também porque tem a ver com as mulheres, né? E os relacionamentos, que são 2 livros que a gente escreveu juntas, né, Pri? E eles estão em formato de e-book e vocês podem comprar pelo link que está aqui na descrição, na plataforma Hotmart, né? Que é o pequeno manual de acordos de divórcio para as mulheres e o Rota de Fuga de um Relacionamento Abusivo. Isso. Estou esquecendo alguma coisa? Não, esse podcast é produzido pela Priscila Cavalcante e pela Simone Cortez.
Obrigada por ouvir a gente. Até o próximo episódio. Vem com a gente, meter a colher. Tchau. Tchau.